Nessa aula, a intenção é que a gente fale sobre trabalho vinculado à prosperidade. O que é mais importante da gente pensar sobre quando a gente está falando sobre dinheiro e sobre prosperidade? Uma ideia de propósito. Por quê? A lógica da vida é ensinar que a gente trabalhe para ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Se a gente não pensa dinheiro vinculado a propósito, a gente vai sempre cair numa corrida de ratos, onde o trabalho fica exaustivo e chega um ponto que a gente não entende o que a gente está fazendo ali, ou em determinada empresa, ou em determinada situação da nossa vida. Se a gente entender que dinheiro é apenas uma moeda de troca, a gente consegue virar uma chave. Quando a gente pensa assim, ó, eu recebo tudo da vida e dou tudo de mim. É como se fosse esse sinal, esse círculo do infinito. Quanto mais eu dou, quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Quanto mais eu recebo, mais eu preciso doar. E aí, quando eu falo dinheiro é uma moeda de troca, vamos pensar o seguinte: vamos pensar numa criança. Uma criança que às vezes ela é uma criança que ela é uma criança que aproxima dos adultos, ela traz felicidade, ela traz encantamento para aquele lugar. O que acontece com essa criança normalmente? Ela é convidada para ir em aniversário, é um tio ou uma tia que gosta dela traz um presente, as pessoas querem levar ela para um passeio. A criança, ela não ganha dinheiro, só que ela recebe várias coisas porque ela doa a energia vital dela para as pessoas. Se a gente está num fluxo de trabalho, por exemplo, você estudou determinada coisa, e o que você estudou numa reunião você agrega, você leva, você traz uma ideia nova, você está sempre buscando atualizar. Então, você vai entrar em sintonia com aquele trabalho, você vai receber promoção, as pessoas vão gostar de você, você vai ser vista. Se você entra num fluxo de, eu não vou falar o que eu aprendi, eu não vou compartilhar o que eu estou pensando, eu não gosto dessas pessoas aqui, então não vou interagir com elas. Você começa a entrar em um ciclo em que as portas vão se fechando naquele trabalho e se torna muito penoso. Então, dinheiro nada mais é do que uma energia. Quanto mais a gente está trocando, quanto mais a gente está doando, mais oportunidade, mais o dinheiro vem, mais as coisas ficam fáceis. Quanto menos a gente troca, mais difícil fica. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui. Se a gente entra num ciclo de desgaste emocional, que a gente não faz nem. É difícil acordar e limpar a minha casa. Parece que o fato de você não cuidar da sua casa, coisas começam a quebrar na sua casa. Aí já estava assim, já estava difícil. Aí começa a dar um problema de encanamento. Aí uma luz queima. Por quê? Tem pouca energia, tem pouca troca energética com aquele ambiente. Então, quando a gente percebe, quando, por exemplo, a gente está com depressão ou está com muita ansiedade, o que é um movimento que às vezes a gente faz? Não dá nem vontade de eu levantar da cama e lavar meu cabelo. E aí parece que dentro daquele ciclo, o que é que vai acontecer? Nossa, aí você não cuida muito bem de você. Aí você não cuida muito bem da sua alimentação. Aí você vai começar a engordar. Quando você começa a engordar, você não tem vontade de comprar roupa para você. Você entende que a gente fecha aqui o dinheiro quando a gente para de ter troca e quando a gente para de ter energia. Porque as oportunidades param de surgir. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quanto mais eu dou, quanto mais eu me coloco à disposição de cuidar do que é matéria aqui na Terra, mais eu recebo. Quanto mais eu fecho esse ciclo para mim, menos eu recebo. Para pensar um mendigo. Um mendigo que se tornou assim pelo vício, sei lá, o vício em crack. Essa pessoa está tão voltada para o próprio vício, só para a própria necessidade, sem perceber, ela fecha todas as trocas de prosperidade que ela tem. Então, ela vai perder a casa, ela vai perder o amor, ela vai perder o referenciamento, até ela perder a própria identidade. E aqui a gente está falando o extremo olha, eu não tenho troca com o mundo. Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente ganha é o nível de poder pessoal que a gente tem no mundo. Vamos pegar um exemplo que foi claro. Pega a Juliette. Juliette saiu do Big Brother, ela tinha mais que 1 milhão que ela ganhou. Mas por quê?
O poder pessoal que ela exerceu ali dentro era tão grande que ela saiu, ela já tinha uma equipe montada de marketing, ela já tinha lugar para ficar, ela tinha tudo. Exatamente porque ela se mostrava, ela tinha um poder pessoal. Então, o dinheiro está relacionado à nossa capacidade de trocar. Quanto mais é esse ciclo, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, prosperidade vem daquilo que a gente faz sem densidade emocional. A gente falou muito de densidade emocional nas outras aulas. Essa densidade emocional vai ser tudo que a gente está em um estado de espírito negativo. Ah, estou com medo, estou me sentindo culpada, eu tenho vergonha de fazer determinada coisa. Então, se eu vou para o meu trabalho todos os dias com a síndrome da impostora, com medo de falhar, com medo de dar errado, eu vou estar sempre em um lugar de que eu não mereço aquilo ali. Naturalmente, vai ser sempre muito penoso, muito tenso, e as pessoas não vão enxergar o valor pessoal. Se eu começo a fazer alguma coisa e eu entendo que eu posso fazer isso e eu vou lapidando o percurso, as portas vão abrindo. Pega um exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, alguma comunicadora, vamos pegar a Virgínia. Virginia começou no YouTube mostrando lá o dia a dia dela e o que ela fazia, interessava para alguns e não interessava para outros. Só que, de algum modo, ela entendia que ela comunicava bem com a câmera e com o público. As portas foram se abrindo para ela. Então, o que, que a gente tem que entender? Sempre que a gente para no lugar da nossa densidade, o que eu não sei é a nossa incerteza, a gente fecha o nosso fluxo de prosperidade. Isso é muito complicado porque nós somos criados para olhar para a nossa densidade. Se vocês forem pegar o sistema de ensino, a gente tem lá X matérias, matérias que requerem aptidões diferentes. Quem é muito bom, por exemplo, em redação, em gramática, às vezes não vai ser muito bom em matemática ou física. E aí, são extremos, né? A lógica de ver aquilo ali. E aí, o que que acontece? Cada um você tem uma prova que você tem que tirar 10. Se você chega em casa, você tirou 10 em matemática e você tirou 6 em português, o que que normalmente você vai ser cobrado? Ou pelos seus pais ou pelo professor? Ah, você tem que tirar mais em português, você tem que tirar 10 em português. Então, o ensino faz a gente focar naquilo que não é o nosso tipo de inteligência, não é a nossa aptidão natural. A gente começa a focar naquilo que a gente não é bom, a gente também não entende no que a gente é bom, e naturalmente, o que vai acontecer? A gente começa a estressar o nosso cérebro. Eu tenho que forçar o meu cérebro a ser bom nisso. Eu tenho que fazer com que ele faça mais disso, que é o que ele não gosta de fazer. E a gente acaba não descobrindo, não entendendo quais são nossas aptidões naturais, que a gente faria aquilo com mais energia para o mundo. Se a gente for parar para pensar, trabalho é como se fosse um sinal de Wi-Fi. Se você está fazendo algo que você gosta, que você se conecta com a ideia, com o valor, que é fácil para você fazer aquele trabalho, é como se você estivesse perto de um sinal de Wi-Fi que está com bastante densidade ali, você está muito próximo do sinal de Wi-Fi. Coloque em você em um trabalho onde você está fazendo várias coisas que são chatas, são morosas, são difíceis para você. É como se você se afastasse desse sinal do Wi-Fi. Vamos imaginar que o sinal do Wi-Fi é energia. Se eu for lá num sinal que pega muito pouco, fraquinho, às vezes pega, às vezes não, e eu tenho que fazer aquele trabalho naquele lugar, eu vou gastar muito mais energia. Então, aquilo vai sugar a minha vida, eu vou ficar muito mais denso. Por quê? Se, por exemplo, me colocam para, sei lá, fazer um trabalho que é extremamente lógico, e eu não sou muito lógica, eu sou da criação. Naturalmente, o que vai acontecer? Eu vou gastar uma energia enorme para fazer uma coisa que seria muito simples para outra pessoa. Eu vou sair estressada, eu vou sair cansada, eu vou sair com dor de cabeça do trabalho. Então, a gente tem que observar o que eu estou fazendo hoje contribui com quem eu sou, vai dar para me servir as pessoas com isso, e eu achar que isso é bom, por quê? Não tem como a gente viver nesse mundo sem trabalhar. A gente vive em um mundo em que a lógica ela é voltada para o trabalho, inclusive o nosso valor pessoal também. Se eu for passar a maior parte da minha vida trabalhando e eu não sei no que eu gosto de trabalhar, naturalmente vai ser muito estressante. Então, eu vou passar 8 horas do meu dia trabalhando, o resto do meu dia eu vou tentar fugir da minha realidade. Ou eu vou beber demais, ou eu vou fumar demais, ou eu vou comer demais, ou eu vou, sei lá, me fechar em outras questões.
E aí vai ser uma fuga da sua vida, porque o seu trabalho te matou durante o seu dia. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Eu estou onde é menos denso para mim? Então, mas como que a gente faz isso? A lógica da vida, não sei se vocês já viram aquela pirâmide de Maslow, que é das necessidades básicas. Nessa pirâmide, o Maslow, ele explica que a humanidade, ela se desenvolve através de necessidades, e cada um de nós vamos ter necessidades individuais. Então, as primeiras necessidades da gente é as básicas mesmo, é comer, é dormir, é defecar, beber água. Depois a gente vai pensar em segurança. Eu quero ter um lugar para morar. Eu quero estar seguro nesse lugar. Depois a gente vai pensar em relações, depois a gente vai pensar em se autodesenvolver, a gente vai pensar em, sei lá, expandir a nossa consciência, e lá em cima a gente pensa na nossa autorrealização. O sistema, ele é feito para que a gente fique nas necessidades básicas. Se vocês forem parar para pensar, a gente trabalha às 8 horas. Como a lógica, o sistema de ensino é um sistema que não favorece a gente entender qual é a nossa aptidão, favorece a gente se forçar a fazer aquilo que não é a nossa aptidão, a gente vai para o mercado de trabalho da mesma maneira. Aí é colocado sempre uma lógica do que é sucesso, sem você entender o que é sucesso para você. Então, então eu tenho que passar no concurso, então eu tenho que fazer faculdade. Então, para mim fazer tal coisa, eu tenho que conseguir tal coisa, eu tenho que morar em tal bairro, eu tenho que ter tal carro. Você vai tendo metas do que é sucesso, mas você não sabe como chegar lá, porque você não entende qual é a sua aptidão. E ao mesmo tempo você não sabe se aquilo é o sucesso que você gostaria para você. E aí, as próprias propagandas, elas nos colocam para colocar, para voltar para as nossas necessidades básicas. Eu estou aqui, sei lá, estou aqui trabalhando no meu computador, vem a Shopee. Aí vem e me mostra alguma coisa na minha casa que eu acho que vai facilitar a minha vida. Segurança. Eu estou aqui na TV e passou aqui o hambúrguer novo do Burger King. Você já vai pensar, nossa, eu estou cansada, eu estou extasiada do meu dia, eu prefiro ir para o Burger King. A lógica da vida é para que. Aí dá final de semana, o que, que você vai pensar? Eu cansei, eu mereço sair com meu namorado para comer. Aquilo te coloca para você passar anos na sua vida vivendo da mesma forma. Como você está no automático daquilo ali, só te colocando na base da pirâmide, você vai fazer a mesma coisa, você vai chegar nos mesmos resultados. Como você não desligou, você não desligou daquilo, às vezes você poderia, sei lá, eu vou acordar hoje, eu vou ir ali fazer uma trilha que eu nunca fiz. Eu vou acordar hoje, eu vou pegar esse livro para ler. Então, a gente passa, sem perceber, 10 anos da nossa vida fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês, como isso é muito sério. Na pandemia, eu voltei aqui para a cidade dos meus pais, eu moro numa chácara. E agora, de um tempo para cá, eu estou expandindo o meu trabalho, o que eu tenho que fazer, senti uma necessidade de sair daqui, porque é uma cidade pequena. Gente, o eu psicológico das pessoas, o coletivo das pessoas é a mesma coisa. Ontem eu tive a live que eu faço sexta-feira e ontem estava tendo uma festa junina de uma escola aqui. Acho que são 4 escolas no total na cidade. Escola para criança pequenininha até ensino médio, são 4. Nós saímos ontem para tentar comer alguma coisa na rua. Tinha uma festa na escola. Até os pontos de comércio alimentício, eles fecharam para todo mundo ir para a escola. Para a festinha da escola. Então, vocês entendem? É uma cidade, é um município de 7 mil habitantes. Nos 7 mil habitantes, as pessoas são as mesmas pessoas. O estado de consciência é o mesmo. Mudou a casa, mas as pessoas pensam exatamente igual. Eu e o Luiz, a gente sai para caminhar aqui no sábado. Ninguém sai para caminhar. A gente parece um ET na cidade. Todo mundo está ou se preparando para ir para uma missa ou alguma coisa, ou todo mundo está sentado no boteco bebendo. Muda a casa, mas são as mesmas pessoas. Por quê? Ninguém para ler um conteúdo diferente, fazer uma coisa diferente. Então, quando a gente está em estado de sofrimento na nossa vida, a gente começa a ir naquele movimento de cansaço, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a ambiência.
Você tem que mudar seu ambiente. Ah, não dá para mudar de casa agora, não dá para mudar de cidade ainda. Só que você precisa consumir conteúdos novos. Vai na internet, começa a buscar material novo, gente com mentalidade diferente, porque senão você vai repetir o mesmo padrão. Não adianta você mudar de emprego, não adianta você mudar a mesma coisa. E é bizarro quando a gente para pensar que há uma repetição das mesmas coisas. São pessoas diferentes, claro, identidades diferentes, mas esse espiral, esse meio vai fazer elas viverem da mesma maneira. Ó, vamos pegar aqui. Alguma cidade que tem, sei lá, que tenha um show do ano, tenha uma atividade do ano. Vamos pegar aqui Rock in Rio. Aquilo é condicionado que há anos tem um Rock in Rio. Então, no Brasil, todas as pessoas, às vezes, já separam dinheiro para ir no Rock in Rio. A pessoa não parou para pensar naquele ano, às vezes, quem mora lá, porque às vezes a gente não é do estado, é um sonho a ser realizado. Eu quero evitar tal banda. Só que tem pessoas que moram lá que todo ano vai no Rock in Rio. Às vezes ela não parou para pensar, eu gosto das bandas que estão indo esse ano. Ela se mantém no mesmo padrão, só porque disseram que aquilo é um super evento e é importante. E é isso que a gente tem que ter cuidado, a gente não ser uma pessoa que falaram que isso é importante, falaram que essa é a maneira de lidar com isso. Porque senão a gente entra no estado automático e a gente não descobre o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de propósito, o nosso primeiro propósito é a nossa autocura. Ah, mas você tem que servir as pessoas, seu trabalho tem que servir para a humanidade. Sim, essa é a lógica da vida. Só que não tem como a gente fazer isso. Se a gente conseguir sair dessa vida curando a nossa densidade, a gente já faz muita coisa. Que a gente não sai despejando merda nas pessoas. Então, o primeiro caminho do nosso propósito, que já facilita a nossa troca energética com dinheiro, é tirar a nossa densidade emocional, que é exatamente isso. Se eu acordo todos os dias estressada e deprimida, meu relacionamento, eu vou ser um porco para a pessoa que eu estou relacionando, então eu vou fazer uma pessoa perder tempo comigo, porque ela não vai estar feliz ali. Minha casa, eu vou tratar como se aquele fosse uma maldição, fosse uma bênção. E aí, eu vou ter um lugar que sempre não é o lugar que eu gostaria, eu vou estar sempre com preguiça de lidar com ele, eu vou estar sempre brigando por estar tendo que arrumar minha própria casa, minhas coisas vão quebrar, eu nunca vou comprar o que é bom para mim, porque eu estou vivendo em crenças de evitação. Então, tirar a nossa densidade é o primeiro caminho para a gente prosperar na vida. Não tem como. Pessoas que são negativas demais, que são vitimistas demais, que são dependentes demais, que são medrosas demais, que têm vergonha demais, não prosperam. Elas vão chegar num ponto que elas trabalham pelo aquele esforço. E aí vai gerar um cansaço enorme. Não há prosperidade quando a gente é uma pessoa densa. Porque a gente carrega essa densidade. Vou dar um exemplo para vocês. O dia que eu fui lançar meu livro, em Montes Claros, o livro físico, e aí eu não tive muito tempo para pensar assim, aonde que eu vou arrumar meu cabelo e tudo mais. E aí o Luiz agendou para mim num lugar, e a gente viu o conceito do lugar, e era um lugar que ele já conhecia, e vamos. Quando eu sentei, eu estava super focada no que eu ia falar, porque eu ia dar um seminário antes também, falando exatamente protagonista feminino. Eu estou assim, repassando o que eu ia falar e pensando e tudo mais. Já era um dia atípico, é claro que a gente vai ficar mais ansioso. E aí, a moça, o lugar era lindo, o ambiente era lindo. Mas a moça, eu sentei, a Luiz comentou, ela vai lançar um livro e tudo mais. Ela ficou falando só dela e do relacionamento dela, que ela descobriu que era psicóloga, e contando a merda do relacionamento dela. Eu virei para ela e disse, eu não volto aqui nunca mais. Vocês entendem? Se você é uma profissional que você pensa em servir o outro, você está ali, você está fazendo o cabelo de alguém, você recebe essa pessoa, você quer saber dela, você quer cuidar dela para que ela esteja bem, essa pessoa vai voltar. Agora, se você leva seus problemas, se você não cuida do ambiente que você está, você vai receber o cliente, mas parece que você tem um cheiro. Você tem um cheiro que afasta as pessoas de você. Porque ninguém aguenta. No final das contas, todos nós queremos ser vistos e reconhecidos. Se você senta com uma amiga que você não vê há anos, sua amiga sentou e só falou dela, dos problemas dela, você vai até gostar de ver ela, mas você vai sair meio esquisita.
Ah, mas não sei se eu vejo ela de novo, não. Porque a pessoa está falando só dela. Se você vai em um lugar, um restaurante, um barzinho, você quer ser servido, mesmo que você é uma pessoa educada, mesmo que você não importa de ajudar o garçom a pegar a questão na mesa. Mas vamos supor que você vai estar pagando por um serviço caro, a pessoa vai pedir para você ir lá buscar, você ir na cozinha fazer. Essa não é a lógica. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O primeiro caminho é a gente ser menos denso. Então, como que a gente observa a nossa densidade? Aquilo que a gente despeja no outro. Principalmente as pessoas que a gente é mais íntimo. Eu passo muita preocupação para as pessoas que estão perto de mim. Tudo que a gente vai fazer, eu fico desconfiado, fico com medo, e eu preocupo a pessoa também. Eu passo muito medo. Tudo que a gente vai fazer, eu sou aquela pessoa do contra. Ah, não vão por causa disso. Ah, isso aqui pode dar isso. Eu passo muita culpa. Acontece qualquer coisa na minha vida, eu trago uma culpa enorme. Ah, sei lá, meu animal de estimação morreu. Nossa, eu deveria ter cuidado muito mais desse animal. E você fica ali naquele loop infinito, daquele culpa, aquela culpa que você não sai do luto da barganha. Tal coisa aconteceu, fui demitida. Em vez de você pegar, tá, o que aconteceu que eu fui demitida? Quais foram meus pontos fracos? Deixa eu trabalhar. Você fica a vida inteira falando que, nossa, por que isso aconteceu, se foi demitida? Ah, alguém terminou um relacionamento com você, você fica na culpa a vida inteira. Raiva. Tudo que acontece está na raiva. E a gente tem que ter cuidado também. Às vezes, a nossa raiva aparece em a gente ter ser uma pessoa militante demais em tudo. Ah, eu sou militante demais com a causa feminista. Eu sou militante demais com a causa contra o preconceito, com sei lá o quê. Eu sou militante demais na causa animal. Isso demonstra da nossa parte uma incompetência muito grande. Por quê? Qual que é o ideal? Ah, eu sou a favor da causa animal. Se eu fico ali brigando com cada pessoa que está fazendo mal um animal, ou rejeitando todo mundo, no final eu só estou disseminando mais ódio. Se você é a favor da causa animal, trabalha, ganha dinheiro e doa para uma ONG, ou você inicia um movimento, faça algo, não fique só militando. Ah, eu sou feminista. Aí você vira para o seu namorado todo dia e fala: você está sendo machista, você está sendo isso, aquilo outro. Você só critica a pessoa, você faz a pessoa se sentir culpada por ser homem. Só que você não sabe, tá? Como é que eu convivo com esse ser humano que é homem? Você não tem ação para isso, você só sabe abaixo da crítica. Então, você está só despejando intensidade, ódio. Ah, porque meu avô batia muito na minha avó, você é homem, você tem que pagar a conta por isso. Então, você não pode falar assim comigo nunca, você não pode ser grosseira, você não pode ser isso, não pode ser aquilo. Como é que a pessoa vai existir perto de você, sendo que ela não pode olhar para as próprias sombras dela próxima a você? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A raiva, ela aparece em militar de maneira exacerbada. Agora, tá, eu sou feminista, eu estudo esse assunto e eu achei uma solução para a convivência entre homem e mulher. Eu achei uma solução para você melhorar isso. Pronto, eu ensino as pessoas sobre isso. E dentro do meu relacionamento, eu apliquei isso. Ok? Aí você vai falar com as pessoas sobre isso. Agora, ficar lá só militando, você vai oprimir quem está perto de você. Ah, meu lado político é tal e eu não gosto do outro lado político. Tá, mas qual a serventia que isso tem no seu dia a dia? Você está só oprimindo a outra pessoa. Não adianta. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a nossa raiva vai para esse lugar também. Crítica. Tem pessoas que acham que ser verdadeiro é ser aquela pessoa grosseira, que tudo fala com a outra pessoa. Na verdade, você é uma pessoa extremamente agressiva e defensiva. Você afasta as pessoas de você. Nem todo mundo, a gente vive num eu psicológico de máscara muito grande, nem todo mundo quer ouvir a verdade. Se não te pediram a verdade, você não tem que sair falando. Na verdade, o que você tem que aprender é quais são os meus valores pessoais, quais são as pessoas que eu quero filtrar para estar próxima de mim. Então, naturalmente, você vai andar com pessoas que têm mais valores. Agora, você não filtra quem você quer perto de você e você sai disseminando ódio em todo mundo. Você quer conviver com aquela pessoa e ainda disseminar ódio nela. Para que isso?
Preocupação e desconfiança bate na mesma. Ah, eu namoro com alguém, eu topei namorar com essa pessoa e eu fico o resto do meu relacionamento falando com ela, olha, eu tenho que vigiar seu celular, porque há 10 anos atrás alguém me traiu e eu tenho medo de você me trair também. Para que você colocou essa pessoa na sua vida se você não deu conta nem de ressignificar aquilo que aconteceu antes? Então, a gente já se torna mais próspero se a gente entende as nossas necessidades. Qual que é o caminho? O que é que perto das pessoas que eu sou mais íntimas que eu despejo? Nossa, eu identifiquei que eu sou uma pessoa raivosa. Eu identifiquei que eu sou uma pessoa desconfiada. Como que eu vou melhorar isso? Aí buscar o conhecimento. É na prática, porque senão você vai cair no mesmo looping sempre. E às vezes a gente mascara. Ah, não, mas eu não sou assim. Gente, todos nós temos uma sombra. A gente é. Só que a gente tem que estar num exercício diário de como eu melhoro isso. Qual que é o próximo passo de propósito? Aí sim, tirei minha densidade, eu sou uma pessoa mais leve, eu começo a fazer coisas mais leves, eu começo a entender mais o que me faz bem, quais são as pessoas que me fazem bem, pronto, eu vou entender as minhas aptidões e as minhas prioridades. Quando eu entendo as minhas aptidões e prioridades, eu consigo ajudar o próximo. Após a densidade ser curada, e ela nunca é curada totalmente, é mais sobre a gente aprender a policiar, disciplinar, você se torna mais fluido. A gente solta as situações. Então, o que a gente fez no exercício da quinta-feira, se eu fico a minha vida inteira jogando a culpa da minha vida no meu pai ou na minha mãe, você não vai para frente, porque você está denso, você está só lembrando da história do que te fez mal. Agora, se você se coloca na sua vida, se colocando no estado emocional de, ok, isso aconteceu. No hoje, quem eu quero ser? Você vai ressignificando o seu eu. Aquilo que eu falei de ambiência e de eu psicológico, ele é muito importante. O eu da gente não é fixo, gente. Nosso eu é só um ego. Ego é mutável. Então, você poderia ser uma pessoa que estava, sei lá, indo para um caminho muito destrutivo há um ano atrás. Se você começou a consumir conteúdos novos, tomar atitudes novas, você muda aquilo ali muito rapidamente. Nosso cérebro nada mais é do que uma conexão de sinapses mentais. Se eu mudo o caminho mental das minhas sinapses e eu começo a colocar em desuso aquela outra sinapse, pronto, eu resolvi aquele problema. Então, não vou agir mais igual. Só que a gente tem que ter essa postura de, primeiro, assumir. Nossa, peraí, tudo na minha vida eu coloco um peso muito grande. Peraí, até hoje eu ainda acho que as coisas não deram certo, que meu pai fez isso comigo. A gente tem que primeiro olhar, pera, não é para ir por esse caminho. E aí você vai começar a estudar sobre aquilo, você vai tirar. Automaticamente você vai entender outra mentalidade sobre o mundo. Depois disso, eu tenho outra mentalidade, eu superei a minha crise, eu consigo ajudar o próximo. Porque você vai ser criativo, você está fluido, você vai entender melhor sobre o mundo. Você não está naquela confusão mental sobre o mundo e sobre você. Logo, você vai poder servir esse mundo melhor. A lógica da vida, ela está mudando muito. Não sei se vocês perceberam, daqui a um tempo, a gente já começou, mas as pessoas não vão fazer mais faculdade. As pessoas não vão precisar de, nossa, eu faço um doutorado para ser considerada especialista em alguma coisa no Brasil. As pessoas não vão gastar tanto tempo assim para chegar em algum determinado lugar. Até a própria, por exemplo, sou psicóloga. Eu entendo que daqui a 5 anos, a minha profissão, se os psicólogos não mudarem, se eles não entenderem que vai ter que caminhar mais para esse lugar de mentoria, para esse lugar de as pessoas se autodesenvolverem, porque a lógica da psicologia é passiva, eu entendo como funciona a sua cabeça, mas você não entende, eu te dou alguns insights em uma hora, eu sei que daqui 5 anos a gente não vai conseguir manter dessa forma. Assim como o direito, assim como qualquer medicina, as pessoas estão buscando mais. Como que eu faço? Então, a lógica da vida ela está mudando. Se vocês foram parar para pensar, quem é as pessoas que estão dominando esse cenário?
é alguém que tem uma história assim, ó, eu passei por isso, eu superei isso e eu te ensino como fazer isso diferente. Se a gente volta, tá, quais são os grandes líderes que a gente tem até hoje? Buda, vamos pegar pessoas, Gandhi, todas essas pessoas que a gente de fato admirou na vida, não tem um diploma para contar. Tem algo que elas fizeram e que elas superaram e elas ensinaram a humanidade a fazer diferente. Tem uma grande luta, superei uma densidade emocional, superei como eu penso sobre isso e eu ensino o que eu penso. Essa lógica está voltando. E é assim que deveria ser a vida. Porque a gente aprendeu a admirar pessoas que às vezes elas não colocam aquilo em prática na vida delas. Você às vezes tem ali, sei lá, alguém falando de neurociência com você, e essa pessoa, ela não coloca em prática a neurociência, ela só sabe a matéria. E a gente ficava muito perdido, porque a gente tinha como referenciar uma pessoa que era muito inteligente, só que você olhava para ela, você não admirava ela. Não é assim? Às vezes a gente tem uma pai, uma mãe que olha assim, nossa, essa pessoa conseguiu isso e isso, mas meu pai foi péssimo como pai. Então, a lógica da vida agora está sendo, olha, eu olho para essa pessoa, eu consigo admirar, ela de fato virou a chave sobre isso que ela está falando, e se a gente não aprender a fazer isso, a gente vai ficar para trás. Eu tenho que tirar minha densidade e eu tenho que usar a minha história ao meu favor. Aquilo que eu senti mais vergonha de mim mesmo, aquilo que não deu certo na minha vida é o que eu tenho que superar e provavelmente é ali que vão estar as minhas habilidades para ajudar as pessoas. Porque a gente é essa dualidade, né? Normalmente, aquilo que a gente está em medo, ali que está a questão que a gente precisa mostrar para a humanidade. Aquilo que foi mais barrado na nossa história é onde a gente vai ter a chave maior aí de superação para a gente ajudar as pessoas. Quando a gente pensa nisso, vamos pensar o seguinte: ah, Karen, mas eu tenho muita vergonha, mas eu não gostaria de falar disso agora. Quando a gente começa a servir, a falar, a gente está pronto a lidar com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o seguinte: se você teve uma perda muito grande na sua vida, e às vezes você ainda está naquele momento que só de você falar daquilo você chora, aí você evita de falar. Então, você vai passar 4 anos evitando chorar por aquilo. Aquilo vai estender na sua vida. Se às vezes chegou um amigo e você falou assim, não, vou falar sobre isso. Você contou, você chorou, foi horrível, mas se aliviou. Então, você começa a conseguir lidar com aquilo. Tudo a gente tem que colocar para fora, para não criar uma obesidade dentro da gente. Tem gente que passa a vida estudando e ela não tira aquilo da gaveta. Tem gente que passa a vida tendo ideias e ela não tira aquilo para o mundo e não busca uma forma de colocar aquilo ali de forma prática no mundo. Então, a ideia, a lógica da vida, é aprender a servir. Porque você se torna uma pessoa mais interessante, uma pessoa que tem um poder pessoal muito grande. Vamos pegar o seguinte: quando a gente sai num lugar que tem uma pessoa que é super espontânea, o que essa pessoa faz? Ela só replica quem ela é, quem ela aprende. Ah, sei lá, ela viu em algum lugar uma piada, ela chega e conta essa piada. Ah, ela estudou tal coisa, ou ela está vivendo essa experiência no trabalho, ela chega e conta. Então, ela serve muito melhor. Você sai de perto dela, você se sente energizado. Essa pessoa me falou como que funciona lá na empresa dela, essa pessoa me contou uma piada, essa pessoa me explicou uma coisa nova. Você se energizou. Se você fica naquele lugar de, nossa, eu tenho vergonha de falar, eu sou boa nisso aqui, mas eu não vou falar. Você não tem valor pessoal naquela conversa, porque você desaparece naquela conversa. Então, quem vai ter esse acesso é quem normalmente ela fala mais. Eu estava falando isso com o Luiz essa semana. O Luiz é super inteligente, só que ele não fala muito, ele não expõe muito. E eu já sou muito falante, todo lugar que eu chego eu falo muito, e eu quero falar do que eu estou estudando e do que eu estou fazendo. E aí, eu falando assim com ele, Luiz, por que que as pessoas, todo lugar que eu chego, as pessoas vêm conversar comigo? Às vezes primeiro que você. Aí, não, porque você fala muito.
Não, mas não é simplesmente porque eu falo muito, porque eu faço questão de falar com ela, e eu já valido, o que eu falo é importante para mim. Então, aí está o valor pessoal. Tipo assim, se fosse uma entrevista de emprego, quem passaria? Se fosse para um reality, a gente tem que pensar que a gente é a nossa imagem o tempo todo. Semana retrasada, eu recebi 2 convites de trabalho diferentes. Eu recebi um trabalho para trabalhar na assistência e recebi um convite para dar aula. Só que não condiz com as minhas prioridades, eu não aceitei nenhum. E eu falei assim, se o dia tivesse mais horas, eu teria 3 empregos como psicólogo. Eu teria 3 empregos. Tem pessoas que formaram e que elas não recebem uma proposta. Onde está a diferença? Validação. Em qualquer lugar que eu vou, eu sou psicóloga. Ah, mas isso é exaustivo, cara. Não, não é exaustivo, porque a gente tem que determinar, eu sou tal coisa, eu sou psicóloga, eu sou comunicativa, eu sou espontânea, eu sou divertida, eu sou estudiosa, eu sou curiosa, eu sou disciplinada. Aquilo que a gente é, a gente tem que colocar para as pessoas. Se a gente não valida, eu não sei nada sobre mim. Eu não sei uma característica boa que eu tenho. A gente não coloca valor pessoal para as pessoas. Então, aí você fica, eu não sei se as pessoas gostam de mim. Gente, ninguém vai gostar de você gratuitamente. Você tem que aprender a servir e se vender. Quem quer servir? Eu chego e pergunto, fulaninho, como é que você está? Eu lembro do que a pessoa me falou, e seu filho, como que tá? Eu presto atenção. Isso é servir. Se você, não, mas eu não tenho interesse, eu não gosto de conversar sobre isso. Para que eu quero saber de filho dessa pessoa se não tem filho? Gente, isso não é pessoal, é só você fazer uma pergunta. Pronto, você não vai levar aquilo para a sua vida. Mas você precisa nutrir as pessoas que estão perto de você, se você quer ser vista e se você quer ter essa troca energética. Então, o primeiro caminho é isso. Vocês têm que pensar, olha, eu estou na vida para as pessoas. Automaticamente, se eu estou para as pessoas, isso volta para mim. A vida é feita pela humanidade. O seu namoro, se você se coloca na postura, eu quero que essa pessoa me ame primeiro. Eu quero que essa pessoa goste de mim primeiro. Você vai levar seu relacionamento para fracasso. Estude a pessoa. O que essa pessoa parece gostar? O que ela se sente melhor? Como que funciona aqui entre a gente? Certo, primeiro. Você traz uma leveza na sua relação, a pessoa mais leve, ela vai ter vontade de fazer isso com você. Mas eu faço isso e eu sinto que essa pessoa nunca faz comigo. Você está relacionando com uma pessoa extremamente densa, tira de sua vida. Namoro é seleção. Se você é uma pessoa que está ali, alto astral, energia alta, quer resolver problema, quer fazer coisas novas, é curiosa, e você tem uma pessoa que tem energia muito baixa perto de você, tira na sua vida. Agora, se você também está na dependência emocional, está só na postura de cobrar e não faz nada, claro que você vai precisar de uma pessoa também com energia baixa, para vocês ficarem brigando a vida inteira e você não resolver a sua vida, que é mais cômodo para você. Então, primeiro caminho, se coloca à disposição. Na vida, quanto mais a gente entende que a gente é abundante, mais a gente recebe. Cara, eu não tenho dinheiro para doar para as pessoas, ou não tenho tempo para fazer caridade ainda. Se você é uma pessoa religiosa, faz uma oração. À noite eu sento e eu rezo e eu agradeço pelo meu dia. Eu agradeço pela vida de tal pessoa. Não é Deus, vou rezar por essa pessoa. Agradece pelo seu dia, agradece pela vida da pessoa que está perto de você, ó. Sou grata por essa pessoa que contribuiu por esse conhecimento comigo, o universo, sou grata. Sou grata pelo meu líder, sou grata pela minha casa, pela pessoa que construiu isso aqui, me alugou. Eu tenho um teto. Por essa pessoa ter a possibilidade de ter mais de uma casa, porque pessoas como eu, que ainda não têm a casa própria, podem se alugar. Sou grata pela, sei lá, pessoa que veio aqui da companhia de energia e mediu minha luz. Seja grato pelas coisas, agradece, coloca as pessoas em sua intenção, porque você muda esse seu mindset. Vocês assistiram aquele filme Divertidamente, que tem o euzinho da depressão, aquele euzinho azulzinho, você vai mudando aquele, você não ficar 100% naquele estado. Então, você começa a olhar, nossa, tem coisas que sustentam a minha vida, se eu não tivesse isso, eu não estaria aqui.
Você começa a se tornar uma pessoa com a mente menos densa. Nossa, mesmo que hoje foi um dia difícil, mesmo que hoje eu não consegui fazer nada para ninguém, essa pessoa ainda está aqui, está me insistindo comigo, está me ajudando. Sou grata por ela. Quando a gente aprende, olha, se eu sou essa pessoa abundante, eu sou capaz de agradecer pelas coisas, que é uma forma de oração. Para mim, oração é amor. Eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Tudo eu vejo é vida. Se eu vejo que eu estou aqui, aparecer uma joaninha, para mim é vida. Se eu fosse um ser que era muito difícil de lidar, tenho certeza que um animalzinho gênio não estava nem aproximando de mim. Então, tudo eu vejo vida, tudo eu agradeço. Você não precisa ser religioso. Mas se você não vê vida em nada, você vai ter morte em tudo na sua vida. O que é morte? Você vai estar sempre preocupado, sempre estressado, sempre com problema. Sempre vai ter pessoas te perseguindo, vai ter sempre pessoas sendo desonestas com você. Vai ser um caos sua vida. Porque sua cabeça é um caos. O outro ponto, seja uma pessoa caridosa. E quando eu falo de caridade, gente, eu não estou falando. Se você tem como doar dinheiro, ok. Só que a maior parte de nós vive tanto no automático que a gente é incapaz de entender a necessidade de outras pessoas. Às vezes, sei lá, você está subindo a escada do seu prédio, tem uma pessoa vindo com sacola vazia, sacola pesada subindo, você não é capaz, tá indo para o mesmo lugar. De perguntar, você quer ajuda para subir? Você tem força, você tem energia, mas você está tão preocupado, tão no automático na sua vida, e você não pergunta. Você deposita na ideia da sua liderança que essa pessoa é capaz de tudo, ela tem que ser capaz de tudo. Você não coloca, fulano, eu estou aqui por você, eu estou aqui à disposição. Ah, mas isso vai parecer ser puxa-saco. Isso é mentalidade, gente, que a gente tem que ter cuidado. Não é ser puxa-saco. Se a pessoa está pensando que você é puxa-saco só porque você quer ajudar, você quer contribuir, também é uma pessoa que está muito ali, olha, eu estou com raiva de tudo na vida. Mas a gente tem que perguntar, está fácil para você essa jornada? Quer ajuda? Mesma coisa, o nosso relacionamento, ser uma pessoa caridosa é isso. Eu presto atenção nas coisas. Eu vejo as coisas. Aí você vai num restaurante, aí a pessoa te serviu mal. Você arruma uma briga, você praticamente faz a pessoa ser demitida por isso. Tenha paciência. É só no outro dia você não ir no mesmo barzinho, no mesmo restaurante. Mas para que você vai lá e despejar em cima da pessoa algo que nem é talvez culpa dela, é um problema de gestão. A não sei que aconteça uma coisa muito séria, que feriu seus direitos humanos e feriu o direito da outra pessoa. Mas, atrasou um pedido. Você consegue esperar? Se você não conseguir, só cancela. Você não precisa ir lá e brigar e dar um de eu tenho que ensinar as pessoas sobre a vida. A gente tem que ter muito cuidado com a arrogância. Então, observe mais as pessoas. O que essa pessoa precisa no dia de hoje? Oferece. Isso é ser uma pessoa caridosa. Isso transmite a ideia de que eu sou uma pessoa abundante. Eu tenho amor para dar, eu tenho atenção para dar e não me falta. E é isso, quanto mais você faz isso, mais você descobre para pessoas. Se você viver nesse mundo sem gostar de pessoas, que você vai entender? Você não vai conseguir viver, porque a vida é um organismo vivo. Por que existem essas mudanças ambientais que a gente está tendo aí, essas catástrofes? Porque como organismo vivo, a gente não cuidou daquilo, a nossa mentalidade foi equivocada. Aí não adianta eu ficar brigando com o ser humano. Eu tenho que melhorar, ajudar as pessoas perto de mim a melhorar, para a gente criar um organismo vivo em que as pessoas lidem com isso melhor. Mas é um resultado do inconsciente coletivo, é o que eu falei aqui da cidade que eu estou. Todo mundo tem a mesma cabeça. Então, isso quer dizer que nós, enquanto mundo, todo mundo tem a mesma cabeça. Foi propagada a mesma propaganda. Agro é pop, por exemplo. Aí todo mundo, agro é pop, mas não para para pensar a quantidade de agrotóxicos que tem naquilo ali, a quantidade de questões. Mas agro é pop. Vai em qualquer festa rural, vai estar todo mundo lá, agro é pop. Não, é um inconsciente coletivo. Não adianta só brigar. A gente tem que tirar a nossa necessidade, a gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que ser curioso, a gente tem que estudar
E pronto, eu consigo mudar aqui meu meio. Mudando meu meio, eu crio ideias novas. Criando ideias novas, eu consigo trazer resultados novos. E a gente vai mudando o mundo. Esse é o único caminho. Não adianta a gente ser uma criança mimada. Eu enxergo, eu brigo, eu falo que tá errado, mas não faço nada em relação a isso. E ser voluntário é exatamente isso. Você não precisa, nossa, eu vou ter que ir num sopão entregar comida para mendiga. Eu não tenho nem tempo para isso. Não é isso. Tá no seu trabalho, tem um projeto novo, mas você não saiba como lidar com ele, se voluntarie, ó, eu posso tentar buscar alguma coisa. Teve alguma ideia, mesmo que ela não vai ser aceita, oferece. Isso é ser voluntário. Eu acho que o que vem de mim, eu acho ser interessante, eu exponho. Pode ser aceito ou pode não ser aceito, mas você está doando energia, você está doando vida, você está fazendo as coisas acontecerem. E aí entra na mesma questão, ensina o que você aprendeu. Em vez de você encontrar seu namorado e só falar da sua rotina, reclamar do dia, energiza essa relação. Todo casal que estuda junto alguma coisa, que tem um hábito junto, eles brigam menos. Porque eles vão trocar. Nossa, esquece a pessoa falando nesse podcast, é mesmo, virou uma chave aqui. Nossa, isso é interessante, ó, vamos na imersão dessa pessoa. Nossa, realmente a gente tem que viajar para esse país para saber como é que é isso, essa cultura. Você acha que esse casal passa muito tempo brigando? Eles estão empolgados em viajar para outro país. Só que a maior parte das pessoas ficam vivendo a mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, consumindo as mesmas coisas, e quer que tenha novidade no relacionamento de 10 anos, 5 anos, 3 anos. Se você está fazendo a mesma coisa, como que a pessoa vai apaixonar por você de novo? Você não tem curiosidade. E a outra pessoa vice-versa. Então, perto de todo mundo que a gente está, ó, não é ser palestrante, as pessoas são palestrantes, são narcisistas. Ela senta, ela não vai por esse lugar aqui de servir, eu presto atenção nesse ambiente, eu presto atenção no que as pessoas precisam. Ela vai para o lugar, eu sento e vomito. Eu vomito sobre mim, sobre o que eu fiz, e normalmente essa pessoa está falando de status e de título, ela não está falando sobre, nossa, isso que eu li aqui sobre isso, você falou, é isso, e eu penso isso. Não é uma troca energética, ela está sugando a energia das pessoas. Então, ensina, se você é uma pessoa que, olha, eu quero mostrar para as pessoas, você se torna uma pessoa com valor pessoal. Então, ensina para o seu namorado, ensina para sua amiga. Vai com coisas que você agrega na vida da pessoa. Não vai, eu vou sentar para falar mal do meu namorado. Para que isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, toda a sua vida precisa ter um propósito. Se você saiu da sua casa, eu estou indo encontrar tal pessoa. Seja mais filosófico. O que é ser filosófico? Seja uma pessoa argumentativa consigo mesmo. Eu estou indo lá por quê? Eu vou gastar meu tempo com isso por qual motivo? É só porque eu estou estressada, eu estou cansada, mas depois eu vou sair de lá muito mais arrependida. Ou, não, estou com vontade de ir, realmente faz sentido para mim. Quando a gente faz isso, a gente pensa sobre o que a gente está fazendo, a gente sai do modo automático. E a gente vai evitar mais aquelas situações que no final a gente se sente péssimo consigo mesmo. Para que eu fiz isso? E fica com a culpa. Então, seja mais filosófica. Por que eu estou gastando meu tempo com isso? O que de fato eu queria estar fazendo? O que me atrapalha de fazer isso? Se argumenta, acelera o seu cérebro. Quando você começa a argumentar seu cérebro, ele dá uma bugada, você tem que achar outro caminho. Se você deixa no automático, vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai descobrindo os nossos valores. Então não gosto desse lugar, eu não gosto dessa música. Realmente, conversar com essas pessoas desse assunto me incomoda. Eu não gosto disso, então você vai entender os seus valores. Entendendo os seus valores, você entende sua prioridade. Você se posiciona melhor na vida. Você se posiciona melhor no seu trabalho. Você entende de fato que você quer trabalhar. Você se posiciona melhor no seu relacionamento. Você não fica naquele loop eterno, direção que a gente vai. Isso vai te agregando valor e você vai se tornando uma pessoa magnética. Eu não vou terminar com fulana, mesmo que essa pessoa envelheceu assim como eu, porque, nossa, o que a gente tem em comum, ninguém tem. Agora, se você não é uma pessoa magnética, você espera só que a pessoa goste de você, porque ela tem que gostar, você vai ficar sempre na dúvida. Então, a gente tem que descobrir qual é a minha prioridade. Coloca na direção.
Então, achei minhas prioridades, achei o que me faz bem no meu dia, achei a minha aptidão, de fato, é assim, isso que eu consigo, não é que é fácil para mim, é o que eu faço com leveza, sem necessidade. Coloca uma direção. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou trabalhar naquela empresa, ou eu vou fazer esse empreendimento, ou eu vou fazer dessa maneira. E quando a gente entende os nossos valores, a gente também entende. Então, faz mais sentido eu morar naquele bairro, fazer parte dessa sociedade assim, do que a gente ficar perdido. Isso é um magnetismo. Aí vem o dinheiro, vem o propósito, por quê? A vida é um imã, não sei se vocês lembram lá da outra aula. Se eu coloquei de maneira clara no meu cérebro, eu magnetizo. Não é uma questão, é mágica, lei da atração. Não. É uma questão que, tá, eu entendi que eu tenho que conviver com pessoas que estão falando disso ou pensando isso. Você começa a consumir aquilo, você vai se tornando aquilo. Quando você vê, nossa, eu vi essa palestra, eu quero ir. Aí você faz amizade com alguém dali. Aí você vai mudando a sua vida para aquilo. Isso vai ser magnético. Então a gente atrai algo melhor. Se a gente é uma pessoa que é fabricada pelo meio, a gente vive a vida inteira sem direção. E a gente não sabe. Aí é isso. Nossa, eu queria ter um carro, eu queria ter uma casa, não sei onde, eu queria ter viajado. Não aconteceu. Não aconteceu por quê? Você ficou nesse looping. Você não teve direção. Então, ter propósito é para tudo, não é só o seu propósito de alma, o que você veio fazer aqui. Primeiro a gente cura a densidade, depois a gente acha a direção. Esse é o propósito da vida. Qual que é a direção? Aquilo que está me fazendo bem. Esses hábitos alimentares deixam minha pele melhor, eu durmo melhor. Então, isso quer dizer que essa é a minha direção. Esse trabalho aqui, eu saio de lá com um brilho, eu saio de lá iluminada, é o que eu falo. Então, eu preciso muito disso na minha vida. Se eu tiro isso, eu vou para o sinal vai ficar embaixo. Isso é a gente ter direção. Naturalmente, as coisas vão acontecendo.